Olá, bem-vindo ao nosso canal Dedos de Deus. Meu nome é Paulo. Eu sou a Rose e neste momento nós te convidamos a meditar na Bíblia Sagrada. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13 ao 16. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vós sois o sal da terra. Os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Jesus usava metáforas de algo do nosso dia a dia para que o nosso entendimento ficasse mais específico. Ou seja, naquela época ele falava por parábolas da ovelha, usava pastos verdejantes, dracmas, semente. E agora o sal. O que acontece? O sal era usado nas ofertas no templo. Era usada para o preparo. Está em Levítico, depois se vocês quiserem ler. Está em Levítico capítulo 2, versículo 13. O sal era usado para o preparo da carne para oferta no templo. E nós podemos fazer a nossa parte preparando o mundo para Jesus. Ou seja, nós hoje somos o sal para que nós possamos estar influenciando o mundo hoje. Glória a Deus. Sal na prateleira. Hoje ela se encontra na prateleira do mercado, não a nossas vistas, porque normalmente no mercado a gente costuma ver produtos com embalagem bonitas, referências, e a gente se encontra sempre na nossa direção do nosso olhar. Mas o sal não, o sal ele sempre está bem abaixo, está quase no chão, e as embalagens são bem simples, bem humildes, né? Verdade. Esse produto, ele serve para conservar, ele serve para temperar. Até hoje, nós vemos alguns produtos, até mesmo no mercado, que é a carne seca, que é salgada, né? E a gente analisa também o bacalhau. A gente analisa que ele usa o sal, que é justamente para conservar. Os produtos daquela feijoada. Oh, meu Deus, que coisa boa! Tudo, né, com sal. Tudo salgado, né? Salgado. Mas por que isso aí? Por causa o sal, ele é um efeito permanente. Ele não estraga o alimento, ao contrário. Ele tem um micro-organismo que faz com que os produtos eles durem mais, é verdade. Ele tem um efeito preservador e conservador. Nós falamos assim que nossas vidas, quando fala aqui, Jesus fala sobre vós sois o sal da terra, ele fala a respeito de nós conservarmos a nossa presença, nossas vidas em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. É a promessa de Deus que nos deu, né? Sim.
Então, esse efeito de conservar, nós temos que colocar dentro da nossa casa e conservar a presença dele dentro da nossa casa, Sim. dentro da nossa vida. Os ensinamentos que Jesus deixou para nós. Sim, e nós falamos também de temperar, né? Nós falamos assim, se você colocar muito sal no seu alimento, ele fica forte, você não consegue nem se alimentar. Não. E se você colocar pouco sal, ele fica uma comida, um alimento igual de hospital, ruim, né? Assim, né? Insosso. Insosso. Né? Então, nós temos que saber dosar o sal. O sal, em Colossenses, capítulo 4, versículo 6, fala sobre um sal amável e agradável para a resposta. Porque nós temos que dar alguma resposta na medida certa para as pessoas. Colossenses 4:6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Para você analisar que hoje as pessoas, elas não têm o tempero certo no momento certo. Verdade, a gente fala muito, né, Paulo? Fala demais e magoa. Não é só no magoar naquele momento, mas é quando você sai fora de casa, acontece algo, tanto, vamos dizer assim, na rua, ou então você está com os amigos, às vezes a resposta nossa é forte demais, é salgado demais. Verdade. E às vezes... o chamado pavio curto. É mesmo, pavio curto. Né? A gente fala assim, aquela pessoa tem um pavio curto. Exato, é verdade. Fala sem pensar. Mas nós temos que dosar, saber dosar o sal. O que nós vamos falar assim? É atitude, né? A atitude nossa, que nós temos atitude. Nós temos que ter firmeza também naquilo que nós estamos falando. Aquela atitude, vamos falar assim, equilibrado, né? Moderado. Nós temos que ter essa sabedoria para conversar com as pessoas. Verdade. Porque hoje as pessoas se irritam tão fácil. Sim. Às vezes, não falar alguma coisinha, as pessoas já se altera. Então, também esse está faltando, ou está com sal demais também, né? Sim. Né? E nós vamos falar também sobre o sal, o efeito do sal, que é um sal de conservar, é um sal de temperar, mas é um sal de destruição também. Sim, assim como destruiu, né? Em Gênesis 19:26, a destruição da mulher de Ló. Sim. Né? Ou seja, da família de Ló. Exato, foi a família toda destruída, né? Foi. Não foi só a mulher, mas foi a família toda. A família toda, por uma atitude impensável. Interessante, né? E nós falamos também o sal, quando ele não serve mais, porque aqui nós falamos sobre destruição, mas a gente falamos também como o sal que está estragado. Verdade, o insípido, também, né? Como diz aqui na palavra. É o sal deteriorado, né? Como se há de se salgar, para nada mais presta. Então, o que eles faziam naquela época, né? O sal, ele já não tinha valor, porque o sal ele se deteriorava, ele estragava. E os sacerdotes, eles pegavam e guardavam esse sal, né? Sim. Justamente quando em meios, vamos falar assim, em meios de inverno, quando nevava. Nevava, porque lá não é igual fora, em outros países que ficam 1 mês, 2 meses. Lá não, é 3, 4 dias, né? Isso.
Então, o que acontece? Eles jogavam esse sal que escorregava muito para chegar até o templo. Então, escorregava muito nas pedras. E o que eles faziam? O sacerdote pegava aquele sal estragado e jogava no chão, né, para derreter a neve. Tanto que Jesus, ele fala a respeito aqui, para nada mais presta senão para jogar fora e ser pisado pelos homens. É por isso que está aqui a palavra, tá? Vira lama. Vira lama. Né? Mas nós falamos assim, o sal, ele tem um valor hoje para nós, né? Para quem é dosado, para quem dosa a palavra, para quem, mesmo no alimento, se você colocar o sal, ele some na panela. No arroz. Ele some. Mas a presença dele está lá. Tá lá. A presença dele está lá. E a nossa palavra, baseada na palavra bíblica, é assim. Isso. Né? Só que quem ganha o crédito é aquele arroz gostoso ou aquela carne gostosa. Exato. O sal é humilde. Você já viu alguém falar assim, o sal estava gostoso demais? Não, nunca vi. Não existe, né? Mas falava por quê? Porque ele é o tempero, ele é o sabor. Né? Então, quando Jesus fala assim, que nós temos que ser o sal da terra. O sal da terra é o quê? É você estar presente na presença de Deus. Sim. E não se aparecer. Quem aparece é Jesus. Né? Sim. Quem aparece é Jesus. Então, as pessoas vão olhar para você e ver essa presença que você tem. Justamente nós vamos ser a referência. Verdade. Nós somos referência. Né? Somos influenciadores de Jesus. Mas é interessante porque nós falamos assim, nós temos que colocar o sal nas palavras certas para que as pessoas que olharem você e conversar com você, ela ter sede. Porque o sal, ele provoca a sede. Quando você põe um pouquinho mais de sal, provoca aquela sede. E as pessoas têm que ter aquele prazer de estar ouvindo a tua palavra, mas ela ter sede daquela vontade da presença de Deus. Sim. Né? Amém. Glória a Deus. Quando misturado, ele não aparece. Mas a presença dele está ali. Aparece. Então, vamos fazer isso. A presença de Deus tem que estar, né, nas nossas vidas. Amém. Amém? Glória a Deus. Ela é diferente da luz do mundo, porque quando fala que Jesus fala assim que vós sois a luz do mundo. Sim. Né? Vós sois a luz do mundo. Ele é diferente do sal. Certo. Porque o sal, a presença dele está lá, ele some na panela, né? Mas a presença dele está lá. Agora a luz, vós sois a luz do mundo, as pessoas quando olharem você, vai ver a presença dele. A luz. Na sua luz, né? Vai ver porque a presença da luz. A luz está dentro de nós, Paulo. Exato. Resplandece através de Cristo Jesus. E nós vamos falar agora sobre a luz do mundo. Glória a Deus. Vós sois a luz do mundo. Em Efésios 5:8. Porque noutro tempos éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filho da luz. Amém. Nós temos que ser, Rose, filho da luz. Verdade, Paulo. Temos que andar como Jesus. Filho da luz significa isso, andar como Jesus. Nós somos espelhos de Jesus. Glória a Deus. Nós temos que ser luz para as pessoas. Luz para aquelas pessoas que estão necessitadas. Porque tem pessoas que estão tão apagado.
estão muitas vezes até na escuridão, mas nós temos que falar luz para ele, falar algo de Deus para ele. Nós temos que ser luz para eles. Amém. Né? Luz, você sendo luz, você é percebido. As pessoas olham para você, olham para os seus olhos, falam, nossa, você tem luz. Nossa, eu já vi. Você tem algo de diferente. É alguma coisa diferente, é luz. Né? É a presença de Jesus. E nós não temos que ser luz só dentro da igreja. Nós temos que ter luz fora da igreja, luz no nosso trabalho, luz na nossa família. Amém. Nós temos que ser isso. Glória a Deus. Né? Por isso que fala aqui, nós temos que ser como filho da luz. Amém. Em Efésios. Amém? Amém. Nós temos que ser testemunho vivo em todos os ambientes. Não tem como. Luz tem que ser mantida. Essa luz tem que ser mantida na nossa Glória vida. A Deus. Então é dentro da nossa casa, é junto com nossos filhos. Essa é a luz que nós temos que ter. Amém? Amém. Em Atos, vós sois a luz do mundo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aos Efésios, versículo 5, capítulo 8. Porque noutro tempo éreis trevas, mas agora sois luz do Senhor. Andai como luz do mundo. Olha como é interessante, Rose. Em Efésios a gente fala assim que a mudança de treva para luz. Aqui ele fala assim, olha, porque noutro tempo éreis trevas, mas agora nós somos a luz do Senhor. Andai como luz, filho da luz, né? Verdade. Então nós temos... Jesus está dentro de nós. Nós temos que ser luz para as pessoas, né? Verdade. Luz, ela é percebido assim nos nossos olhos. Aonde nós vamos, aonde nós falarmos com as pessoas vão olhar para você e vai ver luz na tua vida. As pessoas costumam falar, nossa, tem algo de diferente em você. E nós temos que andar como Jesus. Sim. Jesus sempre foi luz. Então nós temos que ser essa luz para as pessoas. Aonde nós estivermos, na nossa casa, na nossa família, ou no nosso trabalho. Não, a luz, ela tem que estar dia a dia, hora a hora, segundo a segundo, junto com nós. Verdade. E até mesmo a gente, quando entra em qualquer ambiente, ele se transforma. Porque nós temos que ser testemunho vivo. Verdade. Né? Em todos os ambientes, não importa onde, mas nós temos que ser essa luz. Amém. Né? Essa luz, ela não pode ser apagada, ela tem que ser mantida. Essa luz, ela tem que ser mantida. Glória a Deus. O que é em Atos 11, 26. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente, e em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Então, se você for analisar nessa mensagem, a gente fala que os discípulos foram luz, né? Lá em Antioquia. Naquela igreja. Por quê? Porque eles falavam da palavra de Deus. Amém. Aí ela se fala, realmente foi a primeira vez. Foi a primeira vez que foi chamado sobre luz, né? Olha só como é interessante a palavra. E nós temos que levar a palavra do Evangelho do nosso coração, né? Tudo aquilo que está no nosso coração, nós temos que levar essa luz para as pessoas que realmente estão necessitadas. Porque hoje nós conversamos com muita gente e a gente analisa assim, as pessoas estão com falta de luz dentro dela. Verdade. Às vezes estão com luz até apagada,
mas nós temos que levantar essas pessoas, né? Temos que acender essa chama, né? É verdade, né? Essa chama do Espírito Santo. É esse evangelho dentro do nosso coração, né? É isso que nós temos que fazer. Em Coríntios 2, em 2 Coríntios, em 3,18, nós temos que refletir como espelho. É assim, ó, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, misturada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não com tábuas de pedra, mas tábuas de carne do coração. Glória é o que a nós Deus. Estamos falando. A palavra de Deus, ela está dentro da nossa carne, dentro do nosso coração hoje, né? A mudança do Antigo Testamento para o Novo Testamento é isso, né? É você levar a palavra de Jesus, porque hoje é Jesus, né? É Jesus, é o caminho, a verdade e a vida. Então, quando as pessoas olharem para você, ele vai ver essa luz dentro de você, né? E aqui também, em 2 Coríntios, no versículo 18 aqui, 3,18, está aqui, ó. Mas todos nós, Amém. Com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Olha só, nós somos transformados de glória em glória da mesma imagem como o Espírito do Senhor. Olha como é interessante. Eu tenho dois espelhos para passar, tanto para nós, servimos muito para nós, como serve para vocês também. O primeiro espelho é quando você olhar no seu espelho da sua casa, você vai olhar a sua imagem. Ame essa pessoa porque Deus trouxe essa pessoa em vida, é você. Quando você olhar para ela, ame. Fala assim, olha para o espelho e fala assim, ó, eu amo, eu gosto demais de você. Porque se você não gostar dessa pessoa que você está olhando, você não vai conseguir gostar de ninguém. E o segundo espelho, nós falamos assim que é um pouquinho, né, mais profundo, espiritual mesmo, né? Quando você olhar para esse espelho e você não enxergar você, mas enxergar Jesus. Glória a Deus. E nós temos que ser espelho de Jesus. Somos imagem e semelhança. A palavra é isso, é a imagem e semelhança. Nós somos pequenos Cristos. Nós temos que olhar e fazer aquilo que ele fazia, né? Porque a palavra se fala, vocês farão muito mais do que aquilo que eu fiz. Verdade. E nós temos que dar essa continuidade para as pessoas que estão nos assistindo, para as pessoas do nosso lado, as pessoas do dia a dia. Verdade. Então nós temos que fazer isso. Nós não podemos deixar nos corromper. Nós temos que ficar firmes na presença do Senhor Jesus. Verdade. Então nós falamos assim, ó, transmite luz para todos. Glória a Não Deus. esquece disso. Sua luz precisa ser mantida, ela não pode ser apagada. Verdade. Sempre assim. Não se mistura luz com trevas. Amém. A nossa luz ela não pode se misturar com trevas. Nós temos que fazer com que as trevas voltem a ser luz. Jesus fala isso, né? Porque nós estamos num mundo onde o bem e o mal se encontram e os dois te querem. Sim. Há uma luta. É uma luta, né? Constante. É uma luta constante. Então, ou você segue um ou você segue o outro. A escolha é sua, né? Você não pode estar no meio, né? Você não pode ser neutro. Não, você não pode. Porque neutro, você já está fora da presença de Deus. Verdade. Você tem que ter, né? Tem que estar na presença. Uma direção, um caminho.
É Esse verdade. caminho é Jesus. Talvez a sua vida não tem mais sabor como o sal. E a sua luz ou se apagou ou então está se apagando. Mas não deixe a sua vida não ter mais sabor. Não coloque muito sal. E não tire, e não deixe sem sal. Verdade. Deixe a dosagem certa. Na medida certa. Na medida certa. E luz. Se você tem luz, ou então você apagou a luz, a presença de Deus, ou então está se apagando, muitas vezes você está se afastando da presença de Deus. Por algum motivo, né? Porque as pessoas têm, né, algum motivo para se afastar de Deus. Porque nós falamos assim que muitas vezes nós vamos na igreja para receber a bênção, mas pode ter certeza que você é uma bênção. Você é uma bênção. Então, essa luz, ela não se apaga. Essa luz não se apaga. Sim. Né? Nós vamos falar assim até uma... É interessante porque você tem uma luz, você tem uma... Vamos dizer assim, nós somos lâmpada. E quando nós somos lâmpada, tem que chegar energia em nós para acender. Sim. Essa energia é Jesus Cristo. Se você não tiver conectado com isso, essa luz não vai acender. Então, conecta, coloca energia nessa luz para poder resplandecer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado por estar ouvindo essa mensagem, né, Rose? Verdade. Nós agradecemos a todos. Queria te pedir para você, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, compartilhe, deixe o seu like. Deixe um joinha para nós. Isso, comente no nosso canal, compartilhe essa mensagem para que mais almas sejam alcançadas. Pode ter certeza que Nossa tem outras gratidão, pessoas. né? Pode ter certeza que tem outras pessoas que a gente nem imagina. Talvez vai fazer efeito esse sal, esse temperinho aí e essa luz na vida dessa pessoa. Amém? Amém. Glória a Deus. Fica na Que paz. Deus abençoe vocês.